De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, obrigado porque toda semana você está aqui com a gente, acompanhando as nossas discussões. Você pode sempre participar através das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo é o nosso Instagram e o nosso site novotempo.com/jornalismo. Você sabe que vivemos um período de Copa do Mundo e grande parte dos noticiários do Brasil, do mundo, são pautados por informações relacionadas a esses jogos, relacionadas com esses jogos. No entanto, as coisas continuam acontecendo. A gente vai falar sobre o que você perdeu enquanto a bola rolava e também porque a gente fica tão por fora desses assuntos enquanto um monte de coisa está acontecendo, mas a gente está sempre ligado no momento esportivo, como é agora, Copa do Mundo. A bola ainda está rolando. A bola está rolando. Você acompanha a bola rolando, Gabi? Acompanho pouco. Posso confessar que apenas os jogos do Brasil e ainda assim, um olho na Rebeca, outro olho na televisão, sabe? Mas fica rolando na tua televisão, porque eu sei que seu marido não deve perder nenhum, né? Nenhum jogo. E além dos jogos, ele assiste todos aqueles programas de comentários sobre os jogos. Eu falei, esses dias eu tô pegando até, sei lá, uma birra com a Copa, Ranço. sabe? Ranço. Ranço, chama ranço. É a que eu palavra do ouço. momento. Tá lá De rolando tanto que eu ouço. Tunísia e Panamá. Não, seu, vamos assistir. Eles estão na Copa? Estavam. Estavam, não Bom, estão. Bom, Aí outro já- dia eu passei pela casa da Gabi e estava tendo um jogo de Colômbia e não sei quem. E nós ouvimos o João vibrar pelo gol da Colômbia. E a Rebeca tava dormindo sei e eu por quê. desesperada. Não grita, pra não acordar a criança. Gente, eu acho impressionante essa alegria da Copa do Mundo que eu Não sei se chegou a eu ver não um tenho. que eu vídeo não tenho. de um argentino conversando com a mulher dele sobre essa questão dos jogos da Copa do Mundo. Não, Não sei não se chegaram a Vi ver. também. Viralizou um pouco antes da Copa do Mundo. O cara ele tava filmando essas coisas assim dentro do carro, a câmera tá dentro do carro, ele conversando com a mulher dele. E aí a esposa fala que vai ter o casamento do primo dela num domingo à tarde e tal. Aí ele já tem tudo decorado, todos os jogos que eram da O primeira fase. Ele horário, fala tudo. assim: não, mas eu não vou no casamento. Dela, como assim você não vai no casamento do meu primo? Ele, é Copa do Mundo? Aí ela, tá, mas é algum jogo da Argentina? Ele, não. Aí ela pergunta, que jogo que é? Aí ele fala, sei lá, Coreia do Sul e não sei quem. Ela, mas como assim você não vai no casamento porque tá passando Coreia do Sul e sei lá, um time, uma seleção nada a ver, assim, bem ruinzinha. Aí ele, ué, simplesmente porque é a Copa do Mundo. Eu levo 4 anos para chegar a esse momento. Eu não quero perder nenhum jogo. O que deu na cabeça do teu primo de querer casar enquanto tá rolando Copa do Mundo? Ele podia casar em qualquer momento. E aí é muito engraçado, porque ela fica desesperada assim, como assim você não vai no casamento do meu primo por causa de um jogo qualquer tal? E ele fala, não faz o mínimo sentido. Ô, Leite, Realmente- eu não vi esse vídeo, mas isso aí eu não precisei ver vídeo nenhum. É a sua É a casa. minha casa. Vai ter um passeio, ia ter um passeio, né, do Grêmio da Novo Tempo, e aí era um domingo. Eu falei, João, e aí, vamos? Peraí que eu vou ver o calendário da Copa. Foi ver se ia ter algum jogo importante para saber se ele podia ir no passeio do Grêmio. Aí, ok, não estou liberado, não vai ter passeio nenhum. E teve Não vai também, ter, não vai ter jogo O nenhum. professor me liberou. O professor. E outra situação também, alguém na verdade, o filho de uma colega ia nascer num dia de jogo do Brasil, marcaram um parto, cesárea. Mas como marcaram uma cesárea no jogo do Brasil? Ué, João, gente, mas uma como criança assim? vai ficar segurando lá. Segura aí. E a primeira pergunta que o pai dessa criança fez na visita do hospital tem televisão no quarto? Tipo, tá tudo certo, eu não vou acompanhar meu filho nascendo, eu vou acompanhar o jogo do Brasil. Então é impressionante como realmente, e o João, meu marido, fala exatamente isso. Eu espero 4 anos para ver a Copa, eu não posso perder nenhum jogo. Ele gosta de assistir todos os jogos e fica com o WhatsApp comentando nos grupos dele lá. Fulano de tal tinha que ter jogado pela esquerda, não tinha... É muito engraçado isso, é um fenômeno. Agora, ele consegue acompanhar outras notícias nesse período da Copa ou realmente a concentração vai toda para os jogos? Não, acho que consegue sim, Também. até porque ele não pode ficar muito alienado. Fica um olho no peixe, outro no gato ali. É, bem isso. A gente conversou com o doutor em Sociologia do Esporte, o Maurício Murat, sobre essa paixão do brasileiro e que é sempre despertada nesse período da Copa do Mundo. E também por que a gente fica tão alheio aos acontecimentos do nosso país por causa desse evento esportivo. Vamos conferir. O futebol faz parte da nossa história social.
Então, no Brasil, em outros países também, mas estamos falando do Brasil, né? No Brasil, ele é muito mais do que um esporte. Ele é uma grande representação coletiva da vida brasileira. Por isso que na época da Copa do Mundo, que é um evento enorme, que mobiliza o mundo todo, isso agita muito o país. Apesar das pessoas estarem muito aborrecidas com tudo que está acontecendo no Brasil, e não é de hoje, quando o Brasil começa a jogar bem, a ganhar os jogos, aí a população abraça o futebol e a mídia, de outro lado, a mídia que estimula muito, porque tem interesses comerciais, interesses de propaganda, interesses de dominar o mercado da comunicação e, de outro lado, uma população com um índice de cidadania muito baixo, um índice de educação, de valores, de consciência crítica, de visão política da realidade, tudo isso muito baixo. Então, as duas coisas convergem. O futebol é uma paixão popular, é um fenômeno da multidão. A multidão tudo acentua e tudo exacerba, exagera muito a multidão, exagera muitas coisas. Então, enquanto a competição está rodando, enquanto a equipe está jogando bem, enquanto o sabor da vitória e do prazer da vitória é possível, aquilo vai como uma avalanche. À medida que isso cessa, que isso termina, a tendência é cair, é baixar o ânimo e aí a vida real toma conta de novo da vida das pessoas. É isso que acontece historicamente e é isso que vai acontecer no Brasil. Nenhum país do mundo se desenvolveu satisfatoriamente sem que a sua população tivesse um orgulho das suas raízes. Ter orgulho da sua própria identidade, ter orgulho das suas raízes, dos seus valores, daquilo que a história daquele povo construiu é muito importante para um sentido e um sentimento que pode trazer o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, mais generosa e mais acolhedora. O futebol permite isso, por ser o maior símbolo coletivo do Brasil. A vida é o equilíbrio. E não se pode exagerar nem para um lado nem para o outro. Nem tudo está mal sem o futebol e nem tudo está bem com o futebol. Esse equilíbrio é um equilíbrio importantíssimo para a boa existência pessoal, social e histórica. Muito obrigado, professor Maurício. Eu sei que tem várias coisas que vocês querem comentar aí sobre o vídeo, só quero dizer que a produção elencou algumas coisas aqui que estavam acontecendo durante esse período. No dia 22 de junho, o Supremo Tribunal Federal arquivou o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Lula e que seria julgado pela segunda turma da Corte na terça-feira, 26 de junho. Na segunda-feira, 25, a Comissão Especial da Câmara aprovou o projeto de lei dos agrotóxicos, que segue para a plenária da Casa. Também na segunda, 25/6, o juiz Sérgio Moro encaminhou para a Justiça Eleitoral um inquérito contra o pré-candidato ao Senado, o Beto Richa, do PSDB. Na véspera, 26, da partida, 26 tudo de junho, né? Da partida entre Brasil e Sérvia, o vice-presidente americano desembarcou no Brasil. A Venezuela foi o principal tema da reunião com o presidente Temer. 2 dias antes do jogo do Brasil contra a Costa Rica, na quarta-feira, dia 20, o adolescente Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, foi ferido em um tiroteio no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, durante uma ação da polícia contra o tráfico de drogas. Você acompanhou todas essas notícias? E aí é que está o grande ponto, que eu acho que a gente que é jornalista, que nós 4 somos, eu acho que aí é que está a tônica desse momento de Copa do Mundo. Por quê? Como é que você que está aí em casa assistindo ou ouvindo a gente no rádio em algum lugar, você fica sabendo, por exemplo, das coisas que acontecem no Congresso Nacional, ou na política do seu estado, ou alguma coisa do seu município, etc. Você vai lá e vê e fica sabendo? Ou você tem algum amigo lá dentro que te manda as notícias? Não. Só a mídia. Você sabe disso por meio das notícias que vão sendo divulgadas. Então, no período de Copa, é o que o professor comentou ali também, tem tanta notícia ou se explora tanto as diferentes notícias da Copa do Mundo, inclusive, por exemplo, o Canarinho Pistola, né, que é o canarinho, o mascote do Brasil lá, que é bravo e tal, por isso que chama Canarinho Pistola. Aí,
você tem, inclusive, várias reportagens sobre ele e tal, que nem é uma coisa importante, vamos concordar, né? Entre outras coisas, que é a análise de futebol, das partidas, enfim, um monte de coisa. Que sobra pouco tempo para outros temas. E aí, parece que tudo que existe é a Copa do Mundo, mas tem muito mais coisas rolando. Só que aí a pessoa que está em casa, talvez nem seja uma falta de interesse de quem está em casa sobre outros temas. Mas é porque ela não consegue achar outras coisas, inclusive, que estejam falando a não ser coisas relacionadas à Copa do Mundo. Ou a mídia até fala, mas de maneira superficial, né? Só São os cita. últimos minutos do jornal, aquela leitura rápida. E é tão interessante que assim, né? Quem acompanha a notícia principalmente por televisão, então tem aquele tempo específico do programa, que eu acho até que alguns telejornais são um pouquinho esticados nesse período da Copa para ter mais informação esportiva e tudo mais, né? Mas durante o período não Copa ou não Olimpíadas também, é tanta notícia ruim e um pessimismo tão grande da imprensa assim com relação ao país. Mas nesse período é um ufanismo de, gente, vai acontecer. Vai Brasil. O Hexa tá chegando, vai Brasil, que a gente também fica até, nossa, parece que o país está dando certo, né? Mas é a seleção. Contagiado. É a seleção que está dando certo, né? Não o país. Eu acho que a gente acaba refletindo um pouco sobre essa questão, porque muitos descrentes com o país, né? Inclusive não queriam nada de Copa do Mundo, não enfeitaram as ruas, não tiveram aquela euforia, não colocaram bandeira na janela e tal. Mas é o que o professor falou ali no vídeo também. A gente tem essa identidade com esse esporte, é o país do futebol, não tem como. E não adianta, é um pouco de alegria que a gente tem em meio a tantas tristezas como você falou. 65% dos brasileiros, uma pesquisa indicou aí, uma pesquisa do Instituto Paraná, que não estavam interessados, né, em Copa do Mundo antes dos jogos começarem. Pois é, de repente Mas aí a seleção com o desempenho... a seleção foi dando uma crescida ali, foi ganhando uns jogos e tal, e aí esse número mudou, né? Eu acho que uma coisa não necessariamente influencia na outra do ponto de vista do cidadão, tá? Não estou falando de mídia, porque eu acho que do ponto de vista de mídia, de veículos de comunicação, acho que sim, existe uma responsabilidade grande por uma certa alienação da população, inclusive por uma cobertura, diria assim, acima do recomendado sobre um evento, ok? Então, acho que a mídia tem culpa disso, nem tanto a população, que acaba sendo uma consequência. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você gostar de assistir a Copa do Mundo, acompanhar os jogos, pintar a sua rua de verde e amarelo, etc., não significa que você é um cidadão desinteressado com as coisas do Brasil, da sua cidade, enfim, da educação, saúde, etc. Agora, outra coisa é a gente ter uma presença muito, eu diria assim, massiva de notícias sobre a Copa do Mundo na mídia. E aí isso acho que é negativo para a população. Então, acho que se a gente, como jornalistas ou como produtores de conteúdo não só de televisão, de rádio, de internet, enfim, impresso, a gente se atentar para isso, acho que podemos colaborar para o país que a gente vive em momentos em que a gente tem, por exemplo, uma competição grande, como a Copa do Mundo, ou mesmo um outro evento esportivo grande, como, por exemplo, as Olimpíadas, que acho que no caso aqui do Brasil, a Copa mexe mais que as Olimpíadas. Eu acho que, na verdade, acho que nem só no Brasil, acho que mundialmente, né? O futebol tem essa força arrebatadora. Agora, é interessante, não tem nada a ver, mas já que você falou no mundo todo, mas eu estava, por curiosidade, outro dia aí pesquisando, porque eu queria saber quem que era mais forte, Olimpíadas ou Copa do Mundo no mundo. De audiência, sim. De audiência, de audiência de força, de poder e tal, assim. E o evento esportivo, o maior evento esportivo do mundo, é um evento esportivo que ocorre só nos Estados Unidos, que você gosta, Leite. O Super Bowl. Super Bowl. Eu acho que talvez... Em patrocínio, em dinheiro que rola, em audiência talvez ele não seja tão grande quanto, por exemplo, a Copa do Mundo, no sentido de pessoas que envolvem a abrangência e tal. Mas acho que financeiramente ele deve ter eu entrevistei como um evento único, né? Eu entrevistei o professor Maurício, vai pro Ar no Identidade em breve, como eu sempre gosto de fazer uma propaganda. Não nessa semana, na outra, que é o domingo da final da Copa do Mundo.
E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. A FIFA tem mais países associados do que a ONU. Hum, Olha só. interessante, né? Interessantíssimo, né? Impressionante. A gente tem que acabar o programa, é isso? Tem mais seleção do Bom, país. obrigado, Gabi. Até a Eu semana que agradeço. vem. Até. Até um dia, Leite. Semana que vem eu não tô aí, mas na outra eu volto. Até a semana que vem, Eu Hélio tô aí. Moura. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. E a semana que vem estamos de volta. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.